Primeira leitura. A primeira leitura de hoje é a profecia de Joel, capítulo 1, versículo de 13 ao 15, e o capítulo 2, do versículo 1 ao 2. Ponde as vestes e chorai, sacerdotes, gemei, ministros do altar. Entrai no templo, deitai-vos em sacos, ministros de Deus. A casa de vosso Deus está vazia de oblações e libações. Prescrevei o jejum sagrado, convocai a assembleia, congregai os anciãos e toda a gente do povo na casa do Senhor, vosso Deus, e clamai ao Senhor. Ai de nós neste dia! O dia do Senhor está às portas. Está chegando com a força devastadora da tempestade. Tocai trombetas em Sião, cantai alerta em meu santo monte. Tremam os habitantes da terra, pois está chegando o dia do Senhor. Ele está às portas. É um dia de escuridão fechada, dia de nuvens e remoinhos. Como aurora espraiada nos montes, assim é um povo numeroso e forte, tal como jamais se viu algum outro, nem jamais se verá, até os anos de gerações futuras. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A nossa primeira leitura de hoje vem nos apresentar a forma como Deus espera que aqueles que são líderes, aqueles que são sacerdotes, aqueles que tomam frente de uma sociedade, de uma comunidade, devem se comportar. Sabemos muito bem que a nossa sociedade ela é direcionada através de leis, através de regras nas quais nós devemos cumprir, respeitar, para que não recebamos as punições em detrimento às leis. Então, Deus nos convida exatamente a viver a prática do amor, a viver o bem, a viver as coisas boas da vida em relação aos bons tratos com os nossos irmãos. Mas existem regras e existem leis que nós conhecemos muito bem que vão contra uma sociedade, vão contra ao respeito ao ser humano. É claro que em nosso país isso é quase impossível de se ver. A gente vê fora das regras, mas dentro das regras nós somos um país na qual vivemos uma democracia, vivemos regras nas quais respeitam o ser humano. Mas ainda assim nós assistimos fora as regras que existem. Então, os líderes estão andando de forma correta, nos apresentando regras para que nós possamos amar o próximo, porém, na hora de praticar, é que nós estamos cometendo os erros. Bons exemplos nós podemos dar, às vezes, em coisas simples da vida, como o nosso trânsito. Às vezes existem regras nas quais nós devemos respeitar e nós desobedecemos. Um exemplo é o sinal vermelho. O sinal vermelho é para que nós possamos parar e esperar que venha a ficar verde novamente para que possamos seguir caminho. Porém, às vezes na nossa pressa, na nossa ansiedade, nós acabamos ultrapassando esse sinal vermelho. E por isso, nós acabamos cometendo pecados. Nós temos que compreender que as regras existem exatamente para que possam nos limitar a fazer as coisas erradas da vida. E Deus, da mesma forma, nos convida, através de suas regras, a praticarmos o amor. Cristo nos apresentou muito bem isso através das regras, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo. E nós podemos ver também que Deus entregou a Moisés os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos são as 10 regras para poder estar de bem com Deus, estar em comunhão com Deus. E por isso, nós temos que compreender, através da nossa primeira leitura de hoje, que toda sociedade, ela viverá debaixo de regras, viverá debaixo de situações nas quais deverá respeitar. E por isso, Deus apresenta aos sacerdotes o desejo de que eles tenham um coração direcionado à prática daquilo que Ele os convida a viver, que possa ensinar o povo a prática do amor. Caso contrário, irão sofrer
não somente eles irão sofrer, mas todo o povo irá sofrer. Porque o povo irá seguir, irá obedecer às regras que aqueles sacerdotes irão apresentar às pessoas. Os sacerdotes, os ministros, os reis daquela época, eles tinham autoridade para poder mandar e desmandar na sociedade. E por isso, tinham que apresentar regras e mostrá-las de forma que pudessem viver o amor de Deus. E todos aqueles que seguem e vivem as regras de Deus, uma sociedade que vive sobre a proteção das leis de Deus, é uma sociedade forte que será dificilmente combatida, que dificilmente será derrubada. Nós temos às vezes exemplos bíblicos que podem nos mostrar muito bem isso. No Egito, o povo que seguiu as regras em relação aos tempos de fome, que foram 7 anos de fome e 7 anos de fartura, ao obedecerem o desejo de Deus de, durante 7 anos, guardarem comida e durante 7 anos usarem aquele estoque para poder saciar a fome, imaginem se não tivessem ouvido a voz de Deus, imaginem se não tivessem uma comunhão com Deus. Como sobreviveriam durante 7 anos passando fome, durante 7 anos passando necessidade? Isso seria impossível e aquela sociedade teria acabado naquela época. Porém, quando nós ouvimos a voz de Deus e temos essa comunhão com Deus, nós passamos a viver mais, a ter uma vida mais perseverante, porque Deus espera que cada um de nós possamos o louvar, o adorar, enquanto a nossa carne está presente nesse plano terrestre. Porque após a nossa morte, assim como Deus nos deu um sopro de vida, iremos retornar ao reino dos céus para viver a vida eterna ao lado do Senhor. Por isso, o aprendizado que nós devemos tirar de hoje é: obedeça às regras, viva as regras da sua sociedade, mas olhe se elas estão respeitando aquilo que Cristo nos ensinou, aquilo que Deus nos ensinou. Acima de tudo, ame ao próximo e ame a Deus sobre todas as coisas. Se você fizer isso, as regras que lhe forem impostas, obedecerem essas regras básicas de Deus, cumpra-as. Sirva a essas regras para que você possa viver em uma sociedade mais forte, uma sociedade mais perseverante. Salmo responsorial. O Senhor há de julgar o mundo inteiro com justiça. Senhor, de coração vos darei graças, as vossas maravilhas cantarei. Em vós exultarei de alegria, cantarei ao vosso nome, Deus Altíssimo. O Senhor há de julgar o mundo inteiro com justiça. Repreendestes as nações e os maus perdestes, apagastes o seu nome para sempre. Os maus caíram no buraco que cavaram. Nos próprios laços foram presos os seus pés. O Senhor há de julgar o mundo inteiro com justiça. Mas Deus sentou-se para sempre no seu trono, preparou o tribunal do julgamento, julgará o mundo inteiro com justiça, e as nações há de julgar com equidade. O Senhor há de julgar o mundo inteiro com justiça. O nosso evangelho de hoje será o evangelho de São Lucas, capítulo 11, versículo de 15 a 26. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio, mas alguns disseram: é por Beelzebul, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediram-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo os seus pensamentos, Jesus disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebul que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beelzebul que eu expulso demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas, se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte e bem amarrado guarda a própria casa, seus bens estão seguros.
Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo, está contra mim. E quem não recolhe comigo, dispersa. Quando o espírito mau sai de um homem, fica vagando em lugares desertos, à procura de repouso. Não o encontrando, ele diz: vou voltar para minha casa de onde saí. Quando ele chega, encontra a casa varrida e arrumada. Então ele vai e traz consigo outros 7 espíritos, piores do que ele. E entrando, instalam-se aí. No fim, esse homem fica em condição pior do que antes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O nosso evangelho de hoje vem nos apresentar Jesus diante da expulsão de demônios em pessoas que estavam possuídas por eles. E como sabemos muito bem, Jesus, sendo por espírito, filho de Deus, mas como homem carnal, filho da terra, ele tinha essa capacidade exatamente por seu espírito estar em comunhão com Deus. Não era pela carne, mas sim pelo espírito. Isso prova que qualquer um de nós podemos expulsar demônios. Para isso, nós precisamos basicamente de oração, jejum e uma comunhão com Deus. Essa comunhão é que nos dá essa capacidade de podermos expulsar demônios. E Jesus, ele veio exatamente para nos mostrar e nos provar que somos capazes de fazer isso. Mas que para isso nós temos que nos reconhecer filhos de Deus, assim como Cristo se reconhecia como Filho de Deus e era a essência da parte de Deus. Se analisarmos muito bem, nós somos um sopro de vida da parte de Deus, então somos a essência de Deus. E por isso temos as mesmas capacidades que Cristo tinha. A diferença é que nós às vezes colocamos em dúvida, a nossa fé fraqueja. Jesus nos mostra isso em várias situações durante os contextos bíblicos, nas suas passagens, que nós tropeçamos, caímos e às vezes afundamos no mar, como aconteceu em episódios no qual a fé das pessoas eram testadas exatamente porque nós desconfiávamos da capacidade de Deus. A partir do momento em que nós confiamos em Deus sobre todas as coisas, provando que amamos a Deus sobre todas as coisas impossíveis são capazes para nós, e uma delas é expulsar demônios. Os demônios são criaturas, são anjos de Deus que eram do bem, que praticavam as coisas boas, que viviam para servir a Deus, mas que se rebelaram, que decidiram não mais servir a Deus e saíram da casa do Senhor. Na verdade, foram expulsos do reino dos céus, porque ali eles não cabiam mais. E assim, às vezes, em nossas casas, nós muitas das vezes acabamos expulsando pessoas das nossas casas porque elas não condizem com as nossas regras. Nós, às vezes, impomos regras dentro do nosso lar, dentro das nossas casas, e quando as pessoas não respeitam essas regras, nós acabamos expulsando essas pessoas da nossa vida. Um bom exemplo, às vezes, é um casamento. No casamento, nós impomos as regras de amar, respeitar e ser fiel em todas as condições, seja na alegria, na tristeza, na pobreza, na doença, em qualquer situação. E a partir do momento em que a pessoa quebra alguma dessas regras, seja no amor, no respeito e na fidelidade, nós passamos não mais confiar nessa pessoa e não a desejamos mais em nossas vidas. E a partir de aí, às vezes, em algumas situações nas quais as pessoas não perdoam, acabam expulsando essas pessoas da sua vida. O perdão, ele vem a partir do momento em que a pessoa tem o arrependimento. Se Satanás e os outros anjos que se rebelaram tivessem se arrependido, sem sombra de dúvida, Deus teria os perdoado. A condição de estarmos diante de Deus e estarmos na presença de Deus é exatamente pelo perdão. E por isso, precisamos aprender a viver essa prática, aprender a perdoar as pessoas. Mas mesmo às vezes perdoando as pessoas, nós acabamos não aceitando elas mais nas nossas vidas. E foi o que aconteceu com os anjos que se rebelaram, lançados na terra, e agora estão aqui no meio de nós, nos tentando, de forma que nós possamos também estar do lado deles, a viver, a servir o reino do mal, da maldade, das coisas ruins.
não servindo a Deus. Deus nos convida à prática do amor e Satanás e a sua legião de demônios nos convida à prática do mal. Nós todos os dias fazemos as nossas escolhas e dentro dessas escolhas que nós fazemos, podemos escolher entre viver o bem e viver o mal. Mas quando nós escolhemos viver o mal, nós estamos servindo a Satanás. Estamos abrindo portas para que ele possa viver dentro de nós. Um exemplo que às vezes posso citar aqui que pode nos levar à situação de nos tornar pessoas piores é a bebida alcoólica. Às vezes nós começamos a beber uma latinha de cerveja e não colocamos nenhuma maldade naquilo ali. É claro que uma latinha de cerveja não irá fazer mal a ninguém. Não é pecado você tomar uma latinha. Mas o problema é você continuar vivendo aquele vício, porque sabemos muito bem que há alterações na forma de nos comportar quando nós bebemos. Às vezes uma latinha vira 2, vira 3 e daqui a pouco estamos alcoolizados. E a situação se torna cada vez pior, porque às vezes isso começa a envolver as pessoas à nossa volta. Às vezes a bebida nos transforma em pessoas ignorantes, causando às vezes a violência dentro da nossa casa, dos nossos maridos, nas nossas esposas, nos nossos filhos, causando às vezes a quebra de regras que nós impomos ali à nossa família, do amor, do respeito e da fidelidade. E por isso é que o Satanás sempre encontra essas brechas para poder nos fazer piores, nos tornar pessoas cada vez mais próximas dele. E às vezes um demônio que era direcionado apenas à bebida, ao vício, acaba se tornando a abertura de portas para outros demônios. O demônio da violência, o demônio da prostituição e assim por diante. Nós acabamos habitando dentro de nós várias situações na qual nós nos tornamos pessoas piores, nos tornamos detentores de vários demônios dentro do nosso coração. E por isso Cristo nos convida na nossa palavra de hoje a exatamente fazermos o possível para não nos aproximarmos de nada que possa nos levar à condição de pecados. Hoje nós sabemos e Cristo nos apresenta muitas vezes isso. Situações nas quais envolve dinheiro pode nos levar ao pecado. A ganância do homem pelo dinheiro é um dos piores caminhos a serem percorridos para poder ir ao reino dos céus. Porque se você quer ir ao reino dos céus, sendo uma pessoa que quer ter muito dinheiro, muitas posses, dificilmente se aproximará dessa comunhão com Deus. Porque Cristo mesmo nos diz que é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um pecador, uma pessoa gananciosa que gosta de dinheiro, entrar no reino dos céus. Então, evite esse tipo de situação, evite às vezes vícios na sua vida, evite a começar a viver certos vícios para que você depois não carregue muitos mais outros problemas junto com você, ou seja, muitos mais outros demônios, muitos mais outros pecados.